Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o segundo livro da trilogia Driving, da autora Kay Bromberg. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho trazer para vocês, opa, tem um mosquitinho chato aqui, venho trazer para vocês de um encontro casual para o maior pódio da minha vida. Essa história contém 528 páginas, quem nos trouxe foi a editora Universo dos Livros e digo que não tem como você não se apaixonar, porque, meus aventureiros, eu estou mega alucinada. E não digo para vocês que lá no primeiro livro, onde tudo aconteceu, aonde as coisas foram se desenrolando, finalizou de uma forma meio trágica, no qual, depois de um momento de prazer, no qual o momento onde os dois foi ao ápice, ele lembrou algumas situações e assim ele acabou sendo duro com ela. Duro de uma forma que fizesse sim ela sair correndo. Só que esse sair correndo dela durou ali algumas horas, vamos dizer 2 horas, no qual ela teve tempo para chorar, para se lamentar, para se culpar, para ficar magoada e principalmente, oh meu Deus, e principalmente para aflorar a raiva por tudo o que aconteceu. Porque ela não acreditou que ele foi capaz de ser tão canalha, tão cachorro, ao dizer aquelas palavras tão duras e cruéis. Assim, ela decide voltar e colocar ele no lugar dele. Sim, porque ele tá pensando que é quem? Ele tá pensando que tudo o que ele viveu, que ela não sabe o que é, dá a ele o direito de ofendê-la, de magoá-la daquela forma. Não, isso não vai ficar assim. Mas ao momento que ela adentra novamente naquele quarto de prazer, ela vê uma cena que corta seu coração. Vê uma cena que vai fazer com que ela repense um pouco mais sobre o Cotton. Vai fazer com que ela perceba algumas coisas que vai dizer muito a ela. Assim, ela, a mulher brilhante que ela é, a mulher sensível que ela é, ela vai se aproximar dele e vai conseguir fazer com que ele aceite a presença dela ao ponto de depois ele agradecê-la. Só que ali, no momento que eles estavam conversando, no momento assim que eles teve um momento de carinho um pouco mais intenso, porque ele precisa disso para poder acalmar os demônios que existem dentro dele, e ela topa, gente, porque assim, para ela não é problema nenhum aceitar um sexo um pouco mais pá, né? Porque é muito bom, diga-se de passagem. Então, depois que ela dá isso a ele, que eles acalmam, que eles começam a conversar, ela deixa claro para ele, se um dia você precisar, é só você falar comigo que eu dou um tempo para você. Porque não dá para você ficar tentando me machucar para que eu vá embora, né? Porque afinal de contas, um dia ela pode ir e não voltar mais. E é por conta dessa conversa deles e dessa oferta dela que ele vai pedir um pit stop. Sim, ele pede um pit stop para que ela fique longe dele e ela não sofra mais. Mas, gente, como que você vai fazer um pit stop se você não consegue ficar longe da pessoa? Ela tá seguindo bonitinho, ela tá ali sofrendo a ausência dele, mas ela tá quietinha. Já ele não consegue, ele fica mandando música para dizer como ele tá, ele fica mandando mensagem perguntando como ela tá, até que ele não aguenta e sim, eles acabam se encontrando. Ele fala que ele não é romântico, ele fala que ele não quer namorar. Tudo que ele fala, você vê nas ações dele que é totalmente ao contrário, porque ele faz tudo para ver essa mulher feliz. Ele vai cuidar dela, porque tá chegando ali o aniversário de morte do Max, que foi o homem que ela acreditou amar, né? Que ela diz amar, de uma forma diferente, mas amar. E todos os anos, no aniversário de vida dele, no aniversário de morte dele, acaba acontecendo algo que a machuca muito mais. E quando chega esse momento, ele vai defendê-la, ele vai cuidar dela, ele vai dizer que ela não pode aceitar isso mais, porque ela já carrega uma culpa dentro dela e ela não precisa de mais para poder se sentir pior ainda. Então você vai ver como ele tá lindo com ela, gente, como ele tá realmente mudando a visão dele sobre tudo o que ele sente e principalmente sobre como ele pode abrir o seu coração para deixar essa mulher entrar. A nossa Riley, a gente sabe que ela é totalmente diferente de todas as mulheres que ele fica, porque ela é morena, as outras são loiras, enfim. E eles vão em uma festa onde ela tá linda, radiante, ela tá se sentindo poderosa, porque ele fez ela se sentir poderosa antes de chegar nessa festa. Só que chegando lá, tem aquele monte de mulher que ele foi pra cama, porque
o homem que tem coleção de mulher. E ali você percebe como as mulheres não têm amor próprio, que elas aceitam com que é bengalha. Porque elas acreditam que assim que ele se cansar da Riley, uma delas estará na cama dele. Gente, ai, não consigo nem falar o que eu penso de mulheres que pensam dessa forma. Enfim, por conta de muita coisa que ela vai ouvir, que ela vai ver ali naquela festa, ela vai acabar tendo um rompante com ele, um rompante que vai ser bem intenso. Um rompante onde ela vai querer forçar uma situação ali com ele. E ele vai ter que tomar uma decisão. Se ele aceita ser forçado daquele jeito ou se ele sai da vida dela. Mas como que ele vai sair da vida dela se ele tá difícil? Tá muito difícil. Só que daí, né, você fala assim, eles vão acertar o ponteiro, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Só que não vai. Porque tem outra, esse livro é cheio de acontecimento. Vai ter outro acontecimento que ela vai atrás dele, e ao chegar atrás dele, ela vê uma cena que destrói o seu coração. Ela vê uma cena que vai ser difícil de perdoar. Por mais que um lado dela diga assim, não pode ser que não seja isso, o outro lado dela diz, é isso. Ele é assim, ele não vai mudar por você. Nesse livro, você vai descobrir realmente o que aconteceu com ele, qual é o trauma dele do passado. Eu digo pra vocês que eu até dou razão pra ele agir dessa forma, que foi algo muito pesado. Então, existem frases que acaba sendo gatilho pro desespero dele, pra ele agir como um babaca, e algumas ações, alguns gestos. E a Riley acaba falando uma dessas frases que leva ele ao seu limite. E aí é onde ele se afasta, aí é onde ela acha que ele fez besteira, só que ele não fez, gente, ele não fez. Mas aí começa aquele negócio dele não dizer a verdade pra ela, e quando ele quer falar, ela não fala, e vira um balaio de gato essa história como um todo. E você fala, agora sim, eles vão ficar separados. Mas depois que eles precisam sair juntos, que eles precisam ir pra próxima corrida, no qual ela tem que estar presente, e aí ele vai instigar ela ao máximo, ele vai levar ela ao limite, como ela também vai levar ele ao limite, que eles vão se resolver. Mas isso vai demorar um tempo. Cara, vai demorar um tempo, porque a nossa Riley, ela é osso duro de roer. E quando ela põe uma coisa na cabeça dela, não tem quem tira. Por mais que ela queira estar com ele, por mais que ela sinta falta dele, ela bate o pé que não vai voltar. Quando eles vão se acertar, é muito lindo, porque é o momento que ele vai realmente abrir o coração dele para ela, aonde ele vai falar do seu passado, aonde ele vai falar o que ela significa na vida dele, cara. Vocês não estão entendendo, ele vai abrir o coração, ele vai dizer o que ela significa na vida dele. E é muito intenso esse momento, porque eu não imaginava isso. Eu não imaginava como ela era importante na vida dele, ao ponto dele dizer tudo aquilo. Existe um momento ali no decorrer da história que ele presencia uma cena dela, né, e com uma das crianças, que ela cuida, as crianças traumatizadas também, que é assim, eles têm muita dificuldade de se expressar. Então, eles arrumaram um jeito de se expressar, de dizer que ama, de dizer que gosta da outra pessoa, de uma forma não tão clara, mas de uma forma que se faça entender. Então, por exemplo, se vocês me perguntarem assim, André, o que você mais ama na vida, né? O que você ama de paixão? Aí eu falo pra vocês assim, amo livros, ok. Então, eu não consigo dizer pra vocês, eu amo vocês. Nossa, eu sou louca por vocês. Então, eu vou dizer o quê? Eu, livro, vocês. Então, quer dizer, eu amo vocês. Então, eu digo o que eu sinto sem me abrir tanto, sem, como se diz, sem me sentir vulnerável. Então, ela diz isso pra ele, né? E claro que um dia ela espera, de repente, poder ouvir isso dele. Vai acontecer? Esperamos que sim. Então, depois que eles passam por tudo isso, que vai ter cena de ciúme, que vai ser cena de briga, que vai ser... Gente, só vai ter muita coisa acontecendo. Ele abrindo o coração dele pra ela, ele cuidando dela e parará, 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 parará. Lembrando que a irmã dele vai aparecer nessa parada, porque a irmã dele quer saber realmente quem ela é. Porque ela quer ter certeza que essa mulher merece muito o coração do seu irmão, né? Então, tem isso também nesse livro. Tem os pais dele aparecendo nesse livro, conversando com ela. E aí, você percebe o quanto esse casal ama muito esse menino. Menino não, homem, né? E quando você fala assim, gente... A reconciliação foi o máximo, né? A reconciliação foi linda, foi cheia de emoção, foi o coração batendo acelerado. Vou dizer pra vocês que eu não usei leque, porque assim, pra mim a história como um todo é tão intensa que esse desejo, esse
tesão todo acaba ficando para o segundo plano. Então é lindo o momento deles dois, o relato de como tudo acontece, como um toca o outro, mas para mim não foi o ápice, né? Para mim foi algo muito, não foi assim tão carnal, para mim foi algo muito emocional. Então não usei o leque, você pode ser que use. Então quando você fala assim, cara, vai terminar lindo esse segundo livro, não vai terminar em separação, eles vão terminar de boa. Gente, mas aí a autora resolve fazer o quê? Ela fala assim, não, vamos dar uma chacoalhada nessa história? Porque essa história teve drama, essa história teve reconciliação, essa história teve ciúme. Então, vamos dar uma agitada nessa história? E assim, ela cria um acontecimento que vai abalar as estruturas tanto da Riley quanto do Cotton, que vai fazer com que os dois sofram, que vai fazer com que você fique agoniada, que você fique angustiada para saber o que vai acontecer lá no terceiro livro. Será que esse acontecimento vai abalar a relação deles? Será que esse acontecimento vai fazer com que ele queira desistir dela? Porque eu tenho certeza que ela não vai desistir dele. Não vai, não importa o que aconteça. Ela não vai desistir dele. Só que isso, será que não vai fazer com que ele desista dela? Com que novamente ele faça algo para poder empurrar ela para longe dele? Eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas de que isso possa acontecer. Rapidinho falar para vocês que tem 3 livros e um quarto. O quarto, ele vem relatar a visão do Cotton em relação a tudo que acontece entre eles. Só que não é no livro inteiro. Então, o quarto livro, ele tem os 3 livros na visão do Cotton. Então, por exemplo, eu li o primeiro, eu fui lá e li as páginas que estava falando sobre o livro 1. Então, a autora pega algumas pinceladas, não pega a história como um todo. Finalizei o segundo, então eu fui lá para ver o que ele achava daquela história. Então, eu peguei mais umas pinceladas e foi ótimo, foi maravilhoso saber a visão dele. E o terceiro será a mesma coisa. Então, o terceiro será algumas pinceladas em algumas situações. Então, se você quiser ler como eu tô lendo, então você lê o primeiro, corre lá no quarto. Lê o segundo, corre lá no quarto. O terceiro, corre lá no quarto. Se não, você pode ler o quarto na ordem seguinte, que também não tem problema nenhum, que não vai tirar o brilho nenhum. Porém, na minha visão, quando você faz dessa forma, você consegue ter uma visão melhor, você consegue compreender melhor os traumas, os medos, os anseios e as esperanças que o nosso Cotton tem. Lembrando que se você entrar na Amazon, vai ter inúmeras capas diferentes, tá? A que eu tenho é essa aqui. A única coisa que eu tenho que dizer pra vocês é o seguinte, não percam, vão se aventurar com esse casal, porque Mega Power vale a pena. Vou finalizando, agradecendo muito a sua companhia, dizendo fiquem com Deus e em breve eu trago para vocês o terceiro e o último livro, que eu tenho certeza que será de arrepiar.